Boa tarde! Tudo bem com vocês? Nós vamos estudar hoje sobre um rapazinho muito importante numa história. Essa história se passa no livro de Daniel e nós vamos ver alguns capítulos hoje com vocês. Essa história nossa começa no reinado de um rei. Esse rei, ele era rei de um lugar chamado, quem chuta? Chamado Judá. Este era o rei de Judá. Só que aconteceu algo que deixou esse rei muito triste. Todo o seu reino invadido por um rei de um outro lugar. Esse rei era o rei da Babilônia. Muito bem. Este era o rei. Sabe como era o nome dele? Rei Nabucodonosor. Nome grandão, né? Pois é. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu o reino de Judá e tomou tudo para ele. Todo o reino de Judá passou a ser do rei Nabucodonosor. Muito bem. Sabe o que aconteceu depois? Não, né? Tia Leica vai contar para você. Pois é. O rei Nabucodonosor fez um pedido para um homem chamado Aspenaz. Esse é o rei Nabucodonosor. Olá, Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era bravo. E ele fez um pedido para quem? Aspenaz, certo? Vamos escrever o nome dele aqui? Aspenaz. O Aspenaz, ele era chefe de um grupo chamado Eunucos e falou com ele assim: olha, Aspenaz, da linhagem de Judá, traga para mim jovens inteligentes para que eles trabalhem para mim aqui no palácio. E o Aspenaz foi lá. Aspenaz buscou vários jovens, certo? Da linhagem de Judá. Cada um deles era de um jeito. Cada um deles tinha uma característica, mas o Aspenaz obedeceu às ordens do rei. Foi lá e procurou jovens de boa aparência para trabalharem diante do rei. Só que no meio desses jovens, desse reino aqui de Judá, esses jovens pertenciam a esse reino. Diferentes, sabe? E o que aconteceu com esses 4 aqui especiais? Esses 4 aqui, o rei disse assim: muito bem, eu quero que vocês tratem essa galerinha toda aí durante 3 anos. Durante 3 anos com as minhas iguarias. Então, eles iriam tomar vinho, eles iriam comer muitas carnes, alimentar fartamente de comida, arroz, macarrão. Durante 3 anos, eles teriam que comer a comida do rei. Só que era um desses filhos de Judá aqui, o nome de cada um deles vocês vão ver depois, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Cada um deles era a comida do rei, certo? E aí, eles falaram com Aspenaz o seguinte: olha, Aspenaz, vamos fazer um teste, e esse teste vai ser por 10 dias. Você só vai dar pra gente comer e beber água, frutas e legumes. E depois que passar esse tempo, nós vamos ver como a gente vai estar, certo? Aí, o que aconteceu? Lembra daquele lugar que eles estavam? E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam muito mais bonitos. Vamos escrever o nominho deles aqui? Vamos lá? Ananias. E esse aqui? Misael.
E esse aqui? Azarias. Muito bem. Só que quando eles chegaram na presença do rei, cada um deles recebeu um nomezinho diferente, sabe? E cada um deles recebeu um outro nome, tia Leica, verdade. Então vamos lá. Ananias passou a se chamar Sadraque. E Misael? Mesaque. E Azarias? Quem chuta? E Daniel foi chamado Beltesazar. Muito bem, Beltesazar. Mas sabe, quando o rei conversou com Aspenaz e disse para ele assim, olhe, deixa eu ver como tá a galera que eu te pedi para trazer. No final dos 3 anos, com toda aquela alimentação, eles tinham que comer a comida do rei, né? Só que eles não quiseram comer, certo? No final desse tempo, a galerinha que veio junto com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e a aparência deles era a melhor. Esses 4 jovens, Deus deu um conhecimento muito específico. Deus deu conhecimento de toda a inteligência para eles. Mas Daniel, em especial, a Daniel foi dado por Deus, sabe o quê? Quem adivinha? Logo depois dessa passagem aqui, sabe o que acontece? Acontece algo muito interessante. 10 vezes todos os magos e encantadores do reino. Vocês imaginam? Isso foi importante. Teve um sonho. E durante este sonho, ele não conseguiu adivinhar. Então ele chamou todos os sábios do seu reino. Os sábios, os encantadores, os feiticeiros, os magos. Isso aqui é uma bola de cristal. Chamados para poder tentar adivinhar o sonho do rei. Só que sabe, diz assim, ora, vocês têm que me contar e eu darei a vocês muitas riquezas. Caso contrário, se vocês não conseguirem adivinhar o sonho, eles ficaram conversando com o rei assim, rei, conte para nós o seu sonho. É muito difícil isso que o senhor pede para nós. E o rei perdeu a paciência e mandou matar todo mundo. Sabe com quem o rei falou? Um homem chamado Arioque. Levou o decreto, qual todos os sábios e magos teriam que ser mortos, inclusive Daniel. E falou, Arioque, por favor, nós vamos tentar achar uma melhor solução do que matar todo mundo. E Daniel também foi lá, correndo. Inclinem-se, se prostrem, busquem a Deus, falem com Ele. Porque cada um deles orou pedindo a Deus, intercedendo a Deus, para que olhasse por eles, porque senão todos eram maravilhosa. Sabe o que acontece? Estava Daniel. E de repente, ele recebe, como ele tinha esse dom, ele diante de Deus, seja Deus que teve misericórdia de nós e interpretou o sonho para nós. E aí o que aconteceu? Daniel, mais que depressa, me introduza na presença do rei, corra! E aí Arioque, mais que depressa, fala, ó rei, calma, nós estamos aqui. Tinha perdido o sonho. E Daniel começa a contar, rei, o sonho que você teve foi esse. Estava o Senhor em sua cama, se levantava diante de você uma grande estátua. E a aparência dela era imensa, extraordinária e de aparência terrível. A sua cabeça era de ouro fino, muito reluzente. O seu peito e as suas pernas eram de ferro
e os seus pés eram metade misturado, metade ferro e metade barro. E o rei ficou olhando aquela estátua, e vinha uma pedra que não foi cortada pela mão de um homem. E essa pedra atingia os pés dessa grande estátua. E assim que ela atingiu os pés de você, virá um outro rei. Um reino um pouco mais fraco. Logo depois deste virá um segundo e um terceiro. Este será destituído, porque diante da ordem de Deus. Porque o grande Deus e o ouro serão feitos como poeira. Conseguem ver a poeira? Toda poeira. E a pedra que feriu a estátua se tornaria numa grande montanha e encheria toda a terra. Logo depois da intenção desse sonho, sabem o que aconteceu? Nabucodonosor, ele prostrou seu rosto diante de quem? Diante de quem? Diante de Daniel. O grande rei, poderoso rei Nabucodonosor, prostrou seu rosto em terra diante de Daniel. Daniel foi homenagear manjares, recebeu vários presentes, caríssimos presentes, em sinal de gratidão, de reconhecimento do rei Nabucodonosor. Ele disse: certamente o vosso Deus dos céus é o Senhor dos reis, o revelador, como governador. E também foi colocado como chefe de todos os sábios. Daniel passou a gerenciar, governar, e ainda fez o seguinte: a pedido de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego da Babilônia, corte do rei. Daniel continuou pertinho. Continuou fiel a Deus e continuou pertinho do rei Nabucodonosor. A nossa história, ela ainda, adivinhe, ela continua domingo que vem. Mas a tia Leica quer que vocês lembrem Daniel e os seus amigos. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração. Assim como seus amigos fizeram, este é o nosso momento de nos prostrarmos diante de Deus, para que Ele nos ilumine em casa. Amém? Ativos. Nos ajude, ó Deus, enquanto estamos em casa. Vidas nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. E lembrem-se,